capítulo 13 de Êxodo, versículo 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isto acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. A entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar. Bendito Deus e Senhor, nós já tivemos neste culto tantas chances de dar graças ao Senhor. Já cantamos, já oferecemos os nossos aleluias ao Senhor. Mas nesta hora nós queremos dar graças pela Tua palavra. Nós nos lembramos do que o apóstolo Paulo redigiu, escreveu, sob a direção do Teu Espírito. Que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Para que por meio da instrução e da consolação das Escrituras, nós tivéssemos esperança. Nós cremos que a Tua palavra nos direciona sempre. Sempre. Às vezes não temos percepções rápidas ou uma compreensão imediata do que queres dizer a nós. Mas nesta manhã, nós estamos seguros que o Teu Espírito abrirá o nosso entendimento, para que nós recebamos a Tua palavra tal como ela é, viva. Que nós consigamos ouvir a Tua voz com clareza. Há muitos aqui que estão, talvez, no iniciozinho de uma viagem, ou no prenúncio, talvez, de uma decisão importante, ou a entrada do deserto. E como nós precisamos de direção que venha da Tua parte. Nós precisamos nos ver seguros. O texto nos mostra como Deus, o Senhor, guiaria o povo. Nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. E nós estamos seguros que nos guiarás agora mesmo. Nós celebramos o Teu nome com ações de graças. Amém. Sentem-se, sentem-se. O Senhor havia tirado então a sua gente, o seu povo, do Egito, depois de 430 anos. Vocês devem reler o início de Êxodo assim que tiverem chances, porque vocês presenciarão, ao ler, uma batalha, não entre o povo de Deus, simplesmente, e os egípcios, não entre Moisés e o rei chamado Faraó, mas houve uma batalha espiritual. O verdadeiro Deus contra as falsas divindades egípcias. O Egito, mesmo antes dos relatos bíblicos, em seus primórdios, foi uma nação rebelde, havia sido uma nação rebelde à vontade de Deus. O coração endurecido do faraó, sempre mencionado nas Escrituras, parecia se encaixar com o coração de cada egípcio. Deus
decidira se mostrar àquela gente, e com grandes sinais. E cada um dos sinais mostrava a soberania de Deus diante das falsas divindades egípcias. Vocês se lembram, por exemplo, da vara de Moisés? A cobra ou a serpente era um animal sacralizado pelos egípcios. Quando Moisés mostrou o seu bordão a Faraó na corte, bordão que se transformou em uma cobra, os encantadores egípcios tentaram simular o mesmo. Também, usando das magias escuras, sombrias, das trevas, fizeram o mesmo. No entanto, aquela serpente que se originara do bastão de Moisés devorou as demais. Deus, então, deu sinais inequívocos de quem ele era e de quem era o povo dele. É claro que, ao se mostrar, muitos, inclusive egípcios, reconheceram que Deus, o Deus dos hebreus, o Deus a quem Moisés e Arão representavam, era o único Deus vivo e verdadeiro. Depois de tantos sinais, haveria um ainda maior, de grandes proporções. Quando da travessia do Mar Vermelho, Deus se manifestaria uma última vez. Mas antes disto, deste períodozinho entre a saída do Egito e a chegada ao mar, nós temos este relato que é muito importante. Como Deus guiaria o seu povo. Não só naquele trecho, mas ao longo da jornada. Este é um texto que mostra de forma muito clara como Deus se coloca presente diante daqueles que são dele. O primeiro fato aqui que nós devemos dar atenção é que Deus se posicionou, como vocês viram, numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo diante do povo, antes mesmo de que chegassem ao Sinai, ao monte no qual Deus se revelaria. Vocês devem se lembrar, Deus tinha planejado esta escala obrigatória. O povo se acamparia ao redor do monte e presenciaria as manifestações que confirmariam a presença do Senhor. A Bíblia usa até a palavra espetáculo, em um bom sentido, com uma boa conotação, porque a maneira como Deus se apresentaria ao povo seria muito impactante, inesquecível. E eu diria a vocês, nada como o que aconteceu no Sinai acontecerá antes ou acontecerá depois. Mas antes desta consagração, porque Deus esperava que o povo o visse e o admirasse, e que houvesse esta consagração, todos prestariam culto ao Senhor, e o reconheceriam como Deus vivo e verdadeiro. Isto não havia acontecido antes. A lei não havia sido dada. Deus ainda não havia constituído a partir daquela gente um povo, e muito menos a partir daquele povo uma nação. Mas antes mesmo que isto acontecesse, Deus se colocou à frente para garantir-lhes direção. Vocês já devem ter ouvido depoimentos, eu já ouvi muitos de alguns, que depois de terem conhecido o Senhor fazem declarações assim: eu não conhecia Deus no passado, agora eu sei quem é o Senhor Jesus Cristo, e Ele é mesmo o meu Salvador. Mas antes mesmo de conhecê-lo, eu percebia que, de alguma maneira, Deus conduzia algumas coisas relacionadas à minha vida. Deus age de uma tal maneira
com tanto cuidado, com tanto amor, que Ele organiza e providencia fatos na sua sabedoria, que nos levarão em um caminho, especialmente levará aqueles que não conhecem o Senhor, para que venham a conhecê-lo. Então não está errado, não é incorreto dizer que Deus dirige seres humanos mesmo antes destes seres humanos terem esta certeza de que o conhecem. Isso deve ter acontecido com todos vocês, e devem reconhecer isto. Deus se coloca à frente e nós somos estes que andam após as ações de Deus. Na nossa teologia, nós que somos wesleyanos, nós pensamos em chamar isto, nós usamos uma terminologia, não é? Preveniência, a graça preveniente de Deus. Deus está em ação. Quando nós pensamos em fazer algo, é porque Deus já nos provocou de alguma maneira. Deus sempre tem estes planos que culminam na nossa melhor condição. Deus está nos chamando para perto dele. Deus está nos oferecendo direcionamentos. E então podemos, aí sim, no uso da nossa condição, como seres responsáveis, dizer sim aos desejos de Deus. Ainda que Deus nos dirija, como dirigiu o povo, há um momento em que nós temos que ir ao Senhor e dizer sim. Agora eu sei quem tu és. Os meus olhos te veem, eu posso ouvi-lo, eu posso entender a tua voz. Agora eu reconheço o teu plano. E agora eu quero me encaixar. Eu quero estar dentro daquilo que planejaste para a minha vida. Deus age de forma sutil, à espera de que nós decidamos segui-lo e segui-lo de todo o nosso coração. Então lembrem-se disto. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, ou seja, a presença de Deus estava com o povo, antes mesmo que Deus se revelasse ainda de forma mais completa àquela gente. Um segundo ponto, bem importante, vocês vão ver aqui já neste primeiro versículo que lemos. Faraó deixou o povo ir, mas Deus o guia, não Moisés. Moisés só era guia porque estava sob as instruções do supremo guia, o Senhor. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Nós, quando precisamos de direção do Senhor, nós somos apressadinhos, não é verdade? Imediatistas. Nós esperamos que o Senhor nos dê uma rota imediata. E às vezes nós mesmos as traçamos as nossas rotas e queremos que Deus as confirme. E geralmente nós gostamos de caminhos mais curtos, de soluções. E nos vemos apressados e entendemos que Deus deve se enquadrar aos nossos anseios. Para ser bem honesto, não aos nossos anseios, mas às nossas ansiedades. E aqueles que andam ansiosos não conseguem encontrar condições para ouvir o Senhor e perceber como que Ele quer nos guiar. Quando há pressa, geralmente não há sensibilidade suficiente para que ouçamos o Senhor e entendamos o Senhor. Havia um caminho mais direto, mas Deus tinha suas razões para não levar o povo por aquela rota curta, porque eles não estariam prontos ainda para enfrentar dificuldades que viriam. Eles não teriam coragem diante de ameaças. Lembre-se, irmãos, quando nós precisamos de direção e formos ao Senhor, nós precisaremos esperar
estas direções. Nós não poderemos nos antecipar ao Senhor. Se o Senhor nos mandar andar, então não deveremos correr. Se o Senhor nos mandar esperar, então teremos que esperar. Quando há dúvidas a respeito do que fazer, para que lado ir, nós teremos que esperar até que o Senhor, Ele mesmo, nos guie. Aquele povo não sabia para onde iria. Pensem, deixar as casinhas, mesmo que fossem modestas, as cabanas, as tendas no Egito, deserto diante deles. Eles não tinham mapas e bússolas, eles não sabiam qual era o destino final. Eles tinham pouquíssimas informações. E nós, às vezes, achamos que temos informações suficientes para tomar decisões. Irmãos, irmãs, nós vemos de forma muito precária o que está diante de nós. O nosso presente. Como ousaríamos chegar diante de Deus como se pudéssemos ver o futuro? Para que o Senhor nos direcione, nós precisamos buscar o Senhor, antes de mais nada, para esperá-lo, para aguardá-lo. Cuidado com decisões que são feitas na afobação. Cuidado com decisões que são feitas sob pressões. Às vezes do próprio coração, às vezes de outros que estão no entorno. Não cedam. Deus é este que sempre dirigiu o seu povo. Deus nos promete direção, mas deverá ser sempre nos termos dele, não nas nossas condições, como ele definir, não como nós imaginarmos, porque nós somos muito rápidos em imaginar circunstâncias, em achar momentos ideais, as melhores saídas, as melhores alternativas. Mas nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque nós não temos as melhores saídas, nós não temos as melhores alternativas. Deus as tem. Creem nisso, irmãos? Deus tem os melhores caminhos para que nós sigamos por eles. Eu tenho esta certeza. Não é por acaso que esse detalhezinho está aqui no texto. O Senhor é este que nos guia por rotas imprevisíveis, imprevistas, não pelo caminho mais curto. A nossa percepção não pode ser esta, situacional. Nós temos que confiar naquele que vê o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro ao mesmo tempo. Um outro ponto que eu quero deixar claro para vocês é que para aquela gente, 600 mil homens, mais mulheres, mais crianças, Deus guiaria um contingente, era muita gente. Deus não estava guiando alguns apenas. Deus tem este poder de guiar multidões. E Ele pode nos guiar. Mas para eles um privilégio foi dado. Eles poderiam ver uma nuvem durante o dia, uma coluna de nuvem, e à noite eles poderiam ver uma coluna de fogo. E alguns aqui poderiam concluir, bem, para eles a experiência era muito mais fácil, né? Porque Deus estava presente de uma forma tão visível. Eles podiam observar a coluna de nuvem, podiam observar a coluna de fogo. Vocês acham que eles tinham, então, vantagens em relação à nossa condição hoje? Eu não chegaria a essa conclusão de forma tão apressada. É bem verdade que Deus nos dá sinais, algumas vezes, que são evidentes a respeito do que Ele quer que façamos. Algumas vezes Deus se manifesta, se aproxima de nós, e é como se tivéssemos diante dos nossos olhos uma coluna.
seja de nuvem ou de fogo. Eu já tive experiências em que a direção do Senhor foi tão clara, tão poderosa. Eu não tinha quaisquer motivos para não receber aquela direção, porque ela era explícita. Mas eu confesso a vocês que já tive muitos momentos em que eu não conseguia ver nada com clareza. Para onde o Senhor vai me levar? O que Ele quer que Ele faça? O que Ele quer que eu faça? Como que Ele vai agir e permitir que eu avance? Irmãos, irmãs, Deus está nos dirigindo quando vemos a coluna de nuvem ou de fogo. Deus está nos dirigindo quando não vemos a coluna de fogo, quando não vemos a coluna de nuvem. Guardem o que eu estou dizendo a vocês, porque nem sempre o direcionamento do Senhor é tão evidente assim. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, aos crentes em Éfeso, que nós precisamos procurar conhecer qual é a vontade de Deus. Isto diz respeito a alguns esforços e algumas esperas. Esperar direção da parte do Senhor exige uma intensificação da nossa relação com Ele. Nós não podemos ir ao Senhor apenas para que Ele nos direcione. Nós temos que achar prazer na nossa relação com o Senhor. De uma forma simples, vou colocar para vocês. Você precisa de direção do Senhor, você precisa ter comunhão com Ele antes. Porque sem comunhão com o Senhor, você não terá essa sensibilidade para perceber os movimentos do Senhor. Você não conseguirá reconhecer a voz dEle. E você não terá fé suficiente para esperar uma indicação mais clara. Porque haverá um momento em que Deus se mostrará. Eu não sei se vocês notaram no texto, mas talvez o detalhe mais importante é que Deus não colocou uma nuvem qualquer, ou seja, uma coluna de nuvem. Deus não colocou fogo qualquer, uma coluna de fogo. De acordo com o texto, mesmo na nossa versão, especialmente no original, Deus estava na coluna. Tanto em uma como em outra. Deus estava na coluna de nuvem, Deus estava na coluna de fogo. Agora, se a nossa relação com o Senhor é marcada por distanciamento, por descaso, por desinteresse, e corremos para o Senhor só em um momento emergencial, não perceberemos a direção do Senhor. Porque não estaremos espiritualmente prontos para reconhecê-la. Deus havia se manifestado a Moisés no fogo que estava no meio de um arbusto, de uma sarça. Ou seja, tanto o fogo quanto a nuvem simbolizavam a presença real de Deus no meio do seu povo. Hoje, nós temos aquele que é representado pelo fogo das Escrituras também. O próprio Espírito Santo no meio de nós. Aqui mesmo, agora mesmo e em nós. A presença do Senhor hoje é ainda mais evidente e mais poderosa. Porque Deus decidiu usar este tabernáculo e habitar nele. O Espírito está presente. E nós precisamos estar sensíveis a este direcionamento. O Espírito nem sempre. Aliás, uma mulher que foi bem importante na minha formação espiritual, que eu conheci há muitos anos, o nome dela era Célia Kerr. Ela me ensinou algo que eu jamais esqueci. Eu era um menininho na igreja. Ela disse: o Espírito Santo sempre vai agir de uma forma suave como um cavalheiro.
O Espírito Santo não gritará. Você ouvirá como que sussurros. O Espírito é esse que dá a direção, como que segredando a nós. Este é o caminho. Siga por ele. O próprio Senhor Jesus nos disse que o Espírito faria o que ele fez nos dias da sua carne. O Espírito é este que tem o poder de nos guiar e nos conduzir. E ele deseja fazer isto. Mas nós precisamos estar muito atentos à voz do Senhor e submissos às vontades do Senhor. Nós não podemos permitir que os nossos desejos ganhem corpo. Nós não podemos deixar que alguns interesses que são nossos predominem. O Senhor nos dará direção para que façamos o que Ele espera que nós façamos, para que ao final de tudo haja glória ao nome dEle. Irmãos, quanto ao fato do Senhor nos dirigir para locais que nós não gostaríamos de chegar, ou para experiências que não gostaríamos de enfrentar. De novo, deixe-me insistir com vocês. Se há uma decisão ligada a um trabalho, por exemplo, a uma colocação profissional, ou uma opção acadêmica, ou a compra de um imóvel, ou a aquisição de um carro, ou a mudança da família, quando nós estamos diante de uma decisão que tem importância, como em uma destas áreas que eu acabei de mencionar, nós geralmente entendemos que estas decisões são bem específicas. O que a mudança de trabalho vai trazer a mim? Uma melhor condição, mais dinheiro, mais recursos, mais descanso para minha família. Mas o Senhor não pensa como nós pensamos, ou melhor, nós não podemos pensar como o Senhor pensa. Afinal, os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Às vezes nós não compreendemos algumas decisões do Senhor para nós e alguns direcionamentos do Senhor para nós, porque nós estamos pensando no aqui e agora, em algo que precisa ser resolvido no imediato. E Deus está nos chamando para que olhemos mais adiante, porque o que parece não fazer sentido agora nos colocará em situações que nos prepararão para tudo que o Senhor tem para nós no futuro. E eu quero dizer no futuro no tempo e no futuro na eternidade. Deus não está cuidando apenas de detalhes que dizem respeito às nossas condições hoje, agora, neste mês, neste ano. Deus está atuando de uma forma que Ele nos preparará, mesmo com pequenas decisões, para que nós cheguemos até onde nós precisamos chegar, para que nós sigamos fielmente. Por que o Senhor não permitiu que eles avançassem pela terra dos filisteus? O texto diz assim: para que eles não se arrependessem. No original, a ideia é para que eles não mudassem de ideia, para que eles não quisessem voltar para o Egito. E nós temos que fixar isto que está nas Escrituras. Todas as direções do Senhor para nós proporão a todos nós que nos distanciemos cada vez mais do Egito. O Senhor não quer que olhemos para trás. O Senhor não quer que nós consideremos algo que considerávamos comum no passado. O Senhor não quer que nós o deixemos. O Senhor não quer que nós erremos ou pequemos como antes. O caminho que o Senhor propõe para nós, como escreveu Isaías, é sempre um caminho santo. Não basta ter direção da parte do Senhor. O Senhor espera que ao andar
no caminho apontado por Ele, esta obediência, esta submissão à voz do Senhor, as ações do Espírito em nós, nos tragam a uma outra condição. Ou seja, o Senhor nos aperfeiçoa espiritualmente. Tomar uma decisão tem tudo a ver com a nossa santidade diante do Senhor. Porque aqueles que não se posicionam de forma correta diante do Senhor, se posicionam como nécios, ou se posicionam orgulhosamente, estes jamais conseguirão entender a abrangência dos planos do Senhor. Deus não está pronto simplesmente a resolver o seu probleminha de hoje. Deus quer tomar a mão de cada um de nós e nos guiar pela mão até o nosso destino final. Deus tem planos que dizem respeito ao nosso paradeiro, porque nós não fomos chamados apenas para viver estes dias, que são tão maus e tão confusos. Tudo que ouvimos hoje, quaisquer comentários, em quaisquer áreas, incluem a palavra incerteza. Mas em dias de incertezas, nós temos a certeza de que aquele que nos chamou há de nos conduzir até o final. Há uma direção. A coluna de nuvem e a coluna de fogo, ou seja, o próprio Senhor, nos levará. Ele estará diante de nós. O Espírito se manifestará e dará confirmações necessárias. Eu não sei quais são as decisões que estão diante de vocês hoje, mas eu posso ter a certeza que muitos estão à espera de uma ação do Senhor. Ou deveriam estar. Alguns têm decisões que julgam precisam ser tomadas de forma imediata. Mas a estes eu quero dizer, lembre-se do que lemos hoje. Lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se de como Deus se posicionou diante do povo. E não descuidem da relação com Ele. Não busquem o Senhor apenas para que Ele resolva algo agora. Intensifiquem a relação com Ele. Desenvolvam esta comunhão com o Senhor. Peçam que o Senhor devolva essa sensibilidade espiritual para que consigam reconhecer a voz dEle, consigam ouvir os sussurros do Espírito de Deus, para que então o Senhor os conduza em segurança. Aquele povo tinha a terra havia sido prometida, haveria um descanso para aquela gente, para nós também. Os dias são maus e são duros, mas há promessas da parte do Senhor. Resta um descanso para o Senhor, para o povo do Senhor. Deus é este que quer nos levar até a nossa casa. Daqui a pouquinho o culto vai acabar e nós vamos para as nossas casas. Mas estas nossas casas são provisórias. Nós as ocuparemos por um tempinho. Deus quer nos levar para aqueles aposentos que estão sendo preparados para nós. E quaisquer decisões tomadas no tempo, quaisquer decisões refletem nesta nossa expectativa. Meus irmãos, em tudo que decidirmos sob a direção do Senhor, deve haver esta antecipação do que nos aguarda na eternidade. Ou seja, as nossas decisões devem ser tomadas à luz da eternidade. Nós não podemos achar que estamos em terra permanente. Nós ainda estamos nessa região desértica, digamos assim.
mas o nosso paradeiro está logo adiante. E se permitirmos que o Senhor nos guie, Ele nos guiará em segurança. E chegaremos em perfeita segurança. Nem a coluna de fogo, nem a coluna de nuvem se apartavam de toda aquela multidão. Deus não deixará para trás. Deus não ignorará aqueles que confiarem nele e buscarem direção nele. Vamos estar atentos a escolhas rápidas. Não vamos permitir que ansiedades venham nos consumir. Vamos nos deixar sob a direção suave do Espírito de Deus. Vamos orar e orar e orar mais, até que os desejos de Deus se tornem evidentes. Quaisquer questõezinhas, mesmo as que parecerem pequenas e banais, confiem em tudo ao Senhor. Não façam nada sem Ele. Busquem-no em todos os momentos. Para qualquer compra, para qualquer venda, para qualquer fala, para qualquer relação nova, para quaisquer crises familiares, para quaisquer questões grandes, questões judiciais, seja o que for. Confiem no Senhor e creiam que há da parte do Senhor direção para todas as coisas. Eu quero ficar no meu coração com esta imagem e espero que ela fique diante dos olhos de vocês. A coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, ou seja, a presença do Senhor 24 horas por dia. Quando estamos acordados, o Senhor está presente. Quando estamos inconscientes e dormimos, o Senhor está presente. Quando percebemos a presença de Deus, ela é real. Quando eventualmente não percebemos como gostaríamos, Ele está presente da mesma forma. Amém? Isso é o que cremos. Vamos orar, coloquem-se em pé. Querido Deus e Senhor, nós queremos dar graças pela Tua palavra. Nós damos graças porque o Senhor é este que deseja nos livrar definitivamente do Egito. Nós não somos estes que retrocedem, que olham para trás, que mudam de ideia. Nós queremos olhar para o que está diante de nós. Nós queremos nos apropriar das Tuas promessas. E o melhor de tudo para nós é, diante dos nossos olhos, o Senhor está presente. Há uma coluna de nuvem, há uma coluna de fogo. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso guardião. Nós podemos prosseguir seguros. Mas, Senhor, eu quero nesta manhã interceder pelos meus irmãos e irmãs. Alguns aqui que se veem talvez apertados ou até oprimidos, porque entendem que algumas escolhas, algumas decisões, uma direção precisa ser tomada. Senhor, nesta manhã, rogo-te que Tu te manifestes a cada um destes, para que não haja dúvidas ou hesitações. Se não há uma direção clara ainda da parte do Senhor, que o Senhor os ajude a aguardar, a esperar. Há sempre caminhos mais curtos que nós concebemos, mas eles não servem. Nós preferimos esperar e ir pelo caminho que o Senhor definir. Nós não queremos seguir os nossos mapas. Nós queremos seguir de acordo com o mapa do Senhor, com o plano do Senhor, com os desígnios do Senhor, de acordo com os Teus desejos. O Senhor é o Deus que jamais nos desapontou, jamais nos desapontará.
O Senhor é aquele que nos levará em segurança hoje, amanhã e até o fim. Que nós não nos esqueçamos, Senhor, que haja o que houver, custe o que custar, o nosso destino é certo. Senhor, lembra-nos que as nossas decisões, essas tomadas no tempo, trazem implicações para a decisão mais importante de todas, que é seguir o Senhor até o final. Nós entendemos, Senhor, que nos conduzes momento a momento, dia a dia, em questões que nos parecem pequenas, mas ao fazê-lo, Senhor, nos preparas para que sigamos adiante, para que rompamos, atravessamos o deserto, e ao atravessarmos o deserto, nós cremos que chegaremos neste destino eterno, neste local de absoluta segurança e descanso. Nós damos graças porque podemos olhar para o futuro com segurança. Portanto, desperta nesta manhã a nossa fé e a nossa confiança em Ti, e abra os nossos olhos para que vejamos que o Senhor está diante de nós, e sensibiliza o nosso coração para que reconheçamos a presença viva do Teu Espírito. O Teu Espírito é real, e a Tua palavra diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Senhor, este é o nosso desejo, que o Teu Espírito nos guie, que Ele fale conosco nas horas do dia e nas vigílias da noite. Nós queremos estar sensíveis à Tua voz. Nós damos graças, Senhor, pela Tua palavra e pela instrução sempre segura que recebemos dela. Com ações de graças oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.